28 de janeiro de 2026 é uma data que, à primeira vista, pode não dizer nada, mas no Texas, nesse dia, marcou a primeira execução do ano nos Estados Unidos. Exato. E o nome no centro disto tudo é Charles Victor Thompson. Hoje vamos mergulhar a fundo na história dele, temos o processo, reportagens da altura, tudo o que precisamos para tentar perceber quem ele era. E não é só perceber o crime, que foi um duplo homicídio brutal. Não, é mais do que isso. É a fuga inacreditável dele e, talvez o mais importante, o que as suas últimas palavras nos dizem sobre justiça, sobre remorso. Sem dúvida. É que este caso é quase um microcosmo de temas muito complexos, não é? Começa com violência doméstica, que escala da pior forma, passa por uma falha de segurança prisional que parece ficção Sim. e termina com todo o ritual frio da pena de morte. E no fim, ficamos a perguntar-nos o que é que se conseguiu realmente com tudo isto? Certo, então vamos desmontar isto. Vamos começar pelo princípio, pelo crime que o levou ao corredor da morte. Estamos em 1998, na zona de Houston. Hum, As vítimas são Denise Hayslip, que era a ex-namorada de Thompson, e um amigo dela, Darren Kane. Os documentos que temos são muito claros. A relação tinha acabado por causa do comportamento dele. Abusivo, ciumento. E esse é um ponto de ignição clássico e, infelizmente, terrivelmente perigoso. Há um termo para isto na criminologia: a coerção letal de controlo. O que é que isso quer dizer, exatamente? Quer dizer que o agressor não vê o fim da relação como uma separação. Para ele, é um desafio final à sua autoridade, ao seu controlo, e na mente distorcida dele, a única forma de ganhar é aniquilar a fonte desse desafio, É uma tentativa de reafirmar o controle da forma mais brutal. da forma mais permanente. Não foi só raiva, foi um ato de posse levado ao extremo absoluto. E foi isso mesmo que ele fez. Ele invadiu o apartamento da Denise, encontrou-a com o Darren Kane e disparou sobre os dois. O Darren Kane morreu logo no local. Morte imediata. Sim. E a Denise Hayslip ainda lutou pela vida durante uma semana inteira no hospital, mas acabou por não sobreviver. É de uma brutalidade. Sim, e a premeditação aqui é inegável. Não foi uma discussão que correu mal. Foi uma invasão de domicílio. Ele foi ao espaço seguro da vítima para a executar. Exato. E o facto de Denise ter sobrevivido uma semana, isso acrescenta uma camada de crueldade que é difícil de imaginar. Para a família foi uma semana de esperança e agonia, a vê-la lutar. O trauma disso é algo que nunca fecha da mesma maneira. E foi este duplo homicídio que o levou à condenação à morte. Para a maior parte das pessoas no corredor da morte, a história a partir daqui é uma espera longa e lenta. Mas o Thompson, bem, ele não era como a maioria. Pois não? Em 2005, enquanto ele estava à espera de um novo julgamento de pena, que muito provavelmente ia só confirmar a sentença, ele decidiu reescrever a história. O que é fascinante, porque o timing diz muito sobre a mentalidade dele. Ele não fugiu anos depois por desespero acumulado. Não, ele fê-lo num momento de alta segurança. Com o caso dele de novo nos jornais, O que é que isso revela? Arrogância. pode ser. Um nível de arrogância e confiança absurdo. Ou então um ato de desafio puro. Um último, eu ainda mando aqui, contra o sistema que o ia condenar outra vez. A parte que me deixa completamente perplexa é o como. Como é que ele o fez? Ele não cavou um túnel, não saltou um muro, ele estava numa sala de visitas, conseguiu soltar-se das algemas. E aqui eu já paro. Como é que um recluso de alta periculosidade se solta de algemas numa sala de visitas? Essa é a primeira de muitas, muitas falhas catastróficas. O protocolo diz que reclusos como ele deviam estar algemados a um ponto fixo. Por alguma razão, nesse dia, isso não aconteceu. Ou foi negligência ou outra coisa. O facto é que ele tinha as mãos livres. Inacreditável. Depois trocou o uniforme de prisioneiro por roupa civil, roupa que, claro, alguém lhe passou. E agora vem a parte que parece tirada de um filme. Lá está. Ele pega numa identificação falsa, que, se acredita ter sido passada dentro de uma pasta de documentos, vai até à porta da frente da prisão, apresenta-se como investigador do gabinete do Procurador-Geral e sai. Passa pelos guardas e vai-se embora. A minha pergunta é: como é que isto é possível? É incompetência ou é algo mais? Ajuda interna? O policial apontou para negligência gritante. A identificação não era nada de especial, era um crachá de papel plastificado que ele mostrou assim de relance. A sério? Sim. O guarda na porta principal simplesmente não seguiu o protocolo mais básico, que era verificar o nome numa lista. Foi um coquetel perfeito de audácia dele e uma complacência sistémica, chocante, por parte da prisão do condado de Harris.
A suspeita de ajuda interna nunca desapareceu, mas também nunca foi provada. O que sabemos é que o sistema falhou a todos os níveis. E de repente o Texas tem um assassino condenado à morte à solta que não só escapou, como humilhou completamente o sistema de justiça. A caça ao homem foi massiva, mas o final desta fuga espetacular é quase uma anedota. A realidade raramente tem o orçamento de Hollywood para manter o drama até ao fim, não é? Muitas vezes estes planos desmoronam-se nos detalhes mais mundanos. Precisamente. Pensa nisto, temos esta fuga de cinema, a maior caça ao homem no Estado, e como é que acaba? 3 dias depois, a polícia encontra o Charles Victor Thompson em Shreveport, no Louisiana. Não estava a executar a fase 2 de um plano genial, Não. estava completamente bêbado, dentro de uma cabine telefónica a tentar ligar a alguém para transferir dinheiro. O grande plano era fugir para o Canadá? É o anticlínox mais espetacular que se pode imaginar. E, de certa forma, isto revela muito sobre a psicologia dele. Como assim? A execução do plano de fuga foi meticulosa, mas ele não tinha um plano viável para o depois. Sugere que a motivação principal talvez não fosse a liberdade a longo prazo, mas sim o próprio ato de desafio, o prazer de vencer o sistema, mesmo que por breves momentos. Foi um ato de afirmação que acabou de forma patética. Depois da captura, o caminho tornou-se mais previsível. Mas há aqui um buraco na história que me intriga. Ele foi recapturado em 2005 e executado em 2026. São mais de 20 anos. O que é que aconteceu nesse tempo todo? Não pode ter sido só uma espera silenciosa. Não de todo. Esse período foi preenchido por um labirinto de recursos legais. É o processo padrão no sistema americano de pena de morte. A defesa apresenta recurso atrás de recurso em diferentes instâncias. E os argumentos são sempre os mesmos. Variados. Podem alegar que a defesa original foi incompetente, que houve má conduta do júri, que surgiram novas provas ou até contestar os próprios métodos de execução. Cada recurso leva anos a ser avaliado. Para o público parece um atraso, mas para o sistema legal é o processo a funcionar, a garantir que tudo foi esgotado antes de se tomar uma medida irreversível, Uma guerra de desgaste legal, portanto. que se arrasta por décadas. E que nos leva finalmente de volta ao início da nossa conversa. 28 de janeiro de 2026. A execução está marcada. Como é costume, há sempre um drama de última hora. O último suspiro legal. Exato. A defesa joga a sua última carta, um recurso ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos. É o momento em que todas as portas se fecham. A decisão do Supremo é, na prática, final. Para a Câmara de Execução, amarrado à maca e foi-lhe administrada a injeção letal. Mas é no que acontece a seguir que a história ganha a sua camada final de complexidade. As últimas palavras são a última tentativa de um indivíduo para moldar a sua narrativa, para comunicar algo ao mundo, antes de desaparecer. São sempre um momento de enorme escrutínio. O que é que ele disse? Segundo os registros oficiais, ele expressou esperança de que a família das suas vítimas, a família de Denise Haislip e de Darren Cain, encontrasse perdão e cura. E depois disse a frase que ficou a ecoar: não há vencedores nesta situação. Não há vencedores nesta situação. É uma frase incrivelmente potente e, ao mesmo tempo, profundamente ambígua. Ambíguo em que sentido? Bem, uma interpretação possível é que seja um momento de clareza final. Um reconhecimento genuíno de que as ações dele criaram uma onda de tragédia que destruiu a vida das vítimas, as suas famílias, e no fim a sua própria vida. É uma admissão da futilidade da violência. Mas também há outra leitura, não há? Uma leitura mais cínica. Ao dizer não há vencedores, não estará ele a tentar colocar-se ao mesmo nível das vítimas? Quase a partilhar o estatuto de perdedor? Exato. Para a família da Denise e do Darren, que viveram quase 30 anos com a dor que ele lhes causou, ouvir o assassino a dizer estamos todos a perder aqui pode soar incrivelmente vazio ou até ofensivo. Sem dúvida. A interpretação depende inteiramente da perspectiva de quem ouve. Para a família das vítimas, ouvir o homem que lhes tirou tudo a falar em cura e perdão pode ser o insulto final. Mas para outros, talvez pudesse ser o único vislumbre de humanidade que alguma vez viram nele. Isso poderia trazer algum tipo de fecho. Talvez. Mas a frase "não há vencedores" é objetivamente verdadeira. As famílias não recebem os seus entes queridos de volta. O Estado gasta milhões. A família do perpetrador também o perde. A frase encapsula a falência total que a pena capital representa em muitos aspectos.
E o facto de ser a primeira execução do ano no país amplifica sempre este debate. Cada vez que uma execução acontece, a sociedade é forçada a confrontar-se com as mesmas perguntas. Isto dissuade o crime. É justiça ou é vingança? Claro. E o caso dele com aquela fuga torna a questão ainda mais complexa. Porquê? Por causa da humilhação para o Estado. Sim, porque a fuga introduziu o elemento do embaraço. É possível que para algumas pessoas a execução se tenha tornado necessária não só pelo duplo homicídio, mas também como uma forma de o sistema reafirmar a sua autoridade. Uma espécie de ponto final na história do homem que os fez parecer impotentes. Exatamente. A execução dele não foi só a punição pelo crime. Foi também pôr os pontos nos is na história do homem que saiu pela porta da frente de uma prisão de alta segurança. Então, no final, o que é que tudo isto significa? Quando juntamos todas as peças da vida de Charles Thompson, temos um crime horrível, nascido da violência doméstica, uma fuga espetacular com um final medíocre, décadas de batalhas legais e uma execução marcada por palavras que pedem paz. Significa que a justiça é raramente uma linha reta ou uma resposta simples. Os factos mostram-nos um percurso incrivelmente sinuoso. Vemos a brutalidade de um homem que cometeu um crime imperdoável. Vemos a audácia de um homem que desafiou todo um sistema. E no final, ouvimos as palavras de alguém que parece resignado com a destruição que causou. E estas narrativas contraditórias coexistem na mesma pessoa. Exatamente, o que torna estes casos tão perturbadores. E levanta a questão central sobre a pena de morte. O que é que se procura? Retribuição? Segurança? Ou algo a que chamamos fecho para as famílias? As palavras de Thompson, intencionalmente ou não, obrigam-nos a fazer essa reflexão. Ele afirmou que não há vencedores, tendo em conta o crime que cometeu, a longa espera pela justiça e a sua execução final. O que significa realmente justiça num caso como este? E será que o perdão e a cura que ele desejou para as famílias das vítimas são realmente possíveis? Será que a execução de um homem quase 30 anos depois traz paz ou traz apenas silêncio?